papel da mulher, como é que está essa questão dentro das estruturas de trabalho. E eu estou recebendo aqui duas, quando eu disse grandes mulheres, porque elas estão diretamente ligadas a isso. A Laura Câmara, presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos Centro-Oeste Paulista, que lida diretamente com essa questão das empresas, e a Vanessa Retec. Vanessa, ela é head de inovação do Grupo Pascoaloto, tem uma história muito bacana também, profissional, ela vai contar um pouquinho e a gente vai discutir esse assunto. Para que a gente possa conhecer um pouquinho vocês dois, a Laura já esteve aqui em outras ocasiões, mas eu queria que vocês contassem rapidamente a trajetória profissional de vocês, porque são mulheres de sucesso, mulheres que ascenderam na carreira. Como é que foi do início, né, quando vocês estavam na universidade, na faculdade? Falei, eu quero chegar lá. Chegou ou não? Vanessa, bom dia, obrigado por sua presença. Eu fiz faculdade de Ciências da Computação, então já é um meio onde... Muitos homens estão lá, né? Eu lembro que eram 40 alunos e 2, 3 mulheres em sala de aula, então já partiu daí o primeiro desafio, né? Uhum. Com a experiência, eu fui para São Paulo, morei durante 14 anos em São Paulo, trabalhei na holding Itaú Unibanco, uhum. E passei pelas áreas de tecnologia, né? Mais uma vez, aí uma área muito mais formada por homens do que mulheres. Acho que no princípio era muito notória essa diferença. Então, por muitas vezes eu fui questionada porque eu deveria usar um salto, porque eu deveria usar saia. E eu acho que o meu conteúdo não está na vestimenta. O meu conteúdo, eu sempre acreditei nisso. Meu conteúdo está no que eu posso entregar de resultado. Acho que está aí uma primeira diferença, né? A gente olhar o que a gente pode agregar, qual é o resultado que a gente vai trazer, né? Sempre ter aquele indicador em mente, porque vale a pena pagar o meu salário, né? E focar nisso. Eu acho que esse foi o primeiro passo. Atualmente, hoje, eu sou head de inovação, então caiu muito esse contexto da tecnologia dinossauro do passado. Então, inovação já é um ambiente disruptivo. É um ambiente onde os jovens, hoje a geração de jovens questionam muito, né? Eles não aceitam, se não tem um propósito envolvido por trás do trabalho que você está oferecendo, precisa ter um propósito muito forte. Então já começou a mudar muito esse comportamento, mas a gente sabe ainda que existem, né? Esse tema é um assunto ainda delicado dentro das empresas no modo geral. Antes de passar para você, Lara, eu sei que você teve uma experiência internacional, foi isso também? Você trabalhou fora do Brasil? Eu tive algumas experiências, mas não de residir fora, mas de ir a trabalho. No Vale do Silício, se eu não me engano. Sim, eu tive em setembro do ano passado, a Pascoaloto, ela com essa ótica de transformação digital e inovação. A gente vai olhar o que está acontecendo no mundo, né? O que é importante a gente olhar para dentro de casa e ver quais são as oportunidades que a gente precisa para se reinventar. Então, nesse momento também é um ambiente extremamente, né? No passado, né, pelo menos Vale do Silício era a referência de ter muita empresa de indústria, Intel, HP, onde a mão de obra também era, mais uma vez, a maior parte, hoje não tanto, por homens. E você, Laura? Laura ocupa uma gerência de recursos humanos, né, e também de comunicação aqui na Luarte, a empresa aqui pertinho da gente. Como é que começou toda a sua trajetória, Laura? Então, eu estou achando até interessante a Vanessa se apresentando, porque eu também sou oriunda de ciências de computação. Eu estudei na USP Ciências de Computação e na década de 80, né? Eu me formei em 85, então era mais ainda masculino do que hoje eu tenho visto através de programas de trainee. Eu tenho visto já na área de exatas muitas mulheres, mas na época que eu fiz realmente eram muito poucas mulheres na área de exatas. Existia até uma brincadeira que eles faziam, que falavam que quando a gente nascia, Deus perguntava: você quer ser bonito ou quer estudar exatas? Mas isso nunca me assustou, nem um pouco. Levava sempre na brincadeira. Mas comecei na área de tecnologia da informação, já morei em alguns estados, morei em Nordeste, Minas, agora estou aqui no estado de São Paulo e foquei bastante em setores diferentes. Serviços, transporte e indústria. Atualmente eu trabalho em indústria. Então, o que a gente percebe, né? A mulher, ela consegue sim o espaço dela, ela está em todos os setores. Nos processos que nós trabalhamos de contratação, a gente percebe que elas chegam com uma força muito grande. Então, quando a gente faz programas de trainee, é impressionante como elas se destacam. Destacam pela atitude. Então, hoje, o que eu mais percebo nesses processos é
quando a gente vai selecionar trainee, a gente está selecionando mais trainee, às vezes feminino, por conta da atitude delas. E elas estudam muito e se preparam. Então, as mulheres estão fazendo especialização. Se a gente olhar pós-graduação, doutorado, mestrado, o número de mulheres está cada vez maior. Vanessa e Laura, um bom dia, um prazer recebê-las aqui. A Vanessa pela primeira vez, a Laura que já esteve aqui em outra oportunidade. Vanessa, você disse a questão das roupas, né, que é um dos pontos que diferencia homens e mulheres, pelo menos naquela época, no ambiente que você esteve. Além disso, para vocês, há mais distinções entre homens e mulheres nesta questão no ambiente de trabalho? Nessa e outras questões no ambiente de trabalho? Olha, eu não consigo afirmar através de números, que eu acho que é importante a gente sempre olhar, mas pelas pesquisas que a gente tem visto, isso continua assim, tem uma diferença ainda grande. A maior quantidade de posições de liderança no Brasil hoje, CEOs, CDOs, CTOs da vida, são posições hoje, muitas referências masculinas. Então, eu sinto, não é um número, mas é um sentimento de que realmente ainda a posição de liderança ainda não é tão direcionada à oportunidade para mulheres. E Laura, tem uma questão também, falando um pouco do que a Vanessa comentou, que é a questão salarial. Muitas vezes, mulheres que ocupam mesmo cargos de importância, de chefia, elas ganham menos que os homens. E tem uma pesquisa que a gente estava vendo por aí, diz que para essa situação se equalizar, vai demorar aí com algo em torno de 20 anos. A pergunta é por que isso é? Se a mulher tem a mesma capacidade que o homem, se você diz que eles se destacam mais, a mulher ela tem essa visão muito mais abrangente do que o homem, né? Consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Por que ainda existe essa distinção? O mercado de trabalho, ele é machista? Ele é sim, e isso tem um dado, né? A última pesquisa que eu li, falavam que as mulheres em cargos de liderança ganham 70% do que a remuneração de um homem. É uma questão cultural. Por quê? Existe um paradigma, uma crença que o homem é um provedor e ele negocia melhor. Quando, na verdade, muitas mulheres aqui no Brasil são arrimo de família. Isso é verdade. Mas ainda se carrega a ideia que ele é provedor e ele consegue uma negociação melhor naquelas posições que você negocia mais individualmente, que são cargos de liderança. Quando você olha operacional, que são fábrica, é mais difícil você distinguir salários em mesma posição. Mas em cargos de liderança isso acontece sim, e é mais uma questão da negociação mesmo, da crença que ele é provedor, e você dá um ponto maior para ele. E pegando esse gancho de negociação, eu acho que ao longo dos anos, a mulher ela não tinha tanta oportunidade para fazer network. Eu acho que a negociação vem atrás, né, tem uma das ferramentas do networking. E eu acho que antigamente, né, você não via muitas mulheres participando de fóruns, até mesmo às vezes de happy hours, que é onde os relacionamentos passam a barreira do profissionalismo, sempre com respeito, mas passam a barreira criando um maior relacionamento, uma maior aproximação. Então, esse estigma antes da mulher doméstica, da mulher que ela não é permitida, eu acho que tudo isso também culminou para que hoje a relação network entre os homens ela é mais fluida, ela acontece mais naturalmente, sendo que a mulher precisa ter um esforço a mais para estar inserida. Agora falando de um assunto que, apesar de a gente estar em 2019, né, que era para ser um assunto nem para ser abordado, mas infelizmente ele ainda acontece muito, que é a questão do assédio das mulheres no trabalho. Como que vocês têm observado essa questão? É lógico que talvez nem seja da área de vocês, talvez um assunto mais para amanhã, né, Eduardo Magalhães. Mas enfim, acontece. Mas o que uma mulher deve fazer quando ela se depara com esse tipo de situação? Enfim, como que vocês veem essa questão do assédio das mulheres no ambiente de trabalho? Eu acho que um primeiro exercício, tudo aquilo que foge ao natural, à sua essência, é o primeiro alerta, né? Isso está dentro dos meus valores, está dentro da ética. Qual é essa referência que você tem? O primeiro exercício, porque muitas vezes eu acho que a mulher demora para perceber que ela sofre até o assédio, e acho que aquilo faz parte até do ambiente. A partir do momento que você olha e faz esse julgamento, você com você mesma, de o quão isso é devido com você, respeito com você mesmo, eu acho que isso
te põe numa outra situação de empoderamento de resolver a situação. Acho que muitas vezes a questão de estar presa salarialmente, né, a renda financeira mensal, limitam muitas mulheres de tomar atitudes e resolver esse problema que acontece. Então, eu acho que uma primeira questão é essa autoavaliação. Tá dentro dos meus valores, está dentro da ética e seguir. Não tem opção, tem que resolver. E eu acho que também é muito importante porque muitas mulheres elas têm um medo muito grande de serem julgadas. Então elas não levam isso adiante, porque é comum que a sociedade acabe julgando como o que você fez para provocar isso, quando a gente sabe que isso não é verdade, não foi você que provocou. Então o que eu deixo de mensagem sempre para as mulheres não assuma para você uma responsabilidade que não é sua. Você não tem culpa se você está no seu ambiente de trabalho e algum comportamento não é adequado. Não é você que tem culpa disso. Isso deve ser levado para frente. Por favor, pode continuar. Eu acho que assim, não ter receio do julgamento. Haja de acordo com seus valores, com o que você acha que é correto e leve isso adiante. Só assim que a gente consegue brecar esse tipo de situação. Eu te perguntar justamente disso, porque hoje nas empresas já existem caminhos para esse tipo de denúncia, né? O Daniel comentou essa questão aí, dizendo que é uma coisa que a gente ainda trabalha com isso, um absurdo, mas uma mulher que se sentir aí menosprezada ou que o seu direito é invadido, tem os canais para poder falar. E eu acho também que é importante, se você trabalha numa empresa, você tem os canais de comunicação, formais ou informais, você deve ter na sua empresa. Código de conduta, de ética. Se essa empresa, para ela, isso não é valor, você deve repensar se esse é um lugar que você deve trabalhar. Muito bem. Eu acho que um primeiro tema é a mulher protagonista, ela olhar para ela mesma dentro do que ela acredita. Segundo, a empresa, como a Laura bem colocou, avaliar se a empresa ela tem os princípios e valores aderentes ao que ela tem de vida. E terceiro, também o que a gente estava até comentando aqui um pouco antes, é a questão de estruturar esse paradigma em relação a creches, para a mulher não ter a preocupação onde está deixando o filho, o pai também, né, ser muito mais ativo, dividindo a responsabilidade, não deixando a paternidade, né, para a mulher. Então, eu acho que tem alguns outros. Então, a mulher protagonista, a empresa, né, por isso a importância de recursos humanos, estar olhando para todos esses temas. E terceiro, a questão do governo de olhar para essas políticas e pavimentar toda essa estrutura para que a mulher consiga se dedicar de fato para ir para o trabalho sem se preocupar com o que está deixando em casa. Eu acredito que no Brasil a gente ainda tem um problema da mulher para inserir no mercado de trabalho por conta de culturalmente nós achamos que a mulher é a única responsável pela criação dos filhos. Então, muitas vezes, ela tem que retardar entrar no mercado de trabalho ou ficar um tempo ausente, que é o tempo da criação dos filhos. Não que isso esteja errado, mas ela tem que fazer essa escolha. Quando a responsabilidade também é dos pais, é tanto do pai como da mãe. E nas contratações, nós ainda vemos isso, Eduardo. E Daniel, nós ainda vemos que tem pessoas que falam assim: nossa, mas está nessa idade, não vai ter filho, não vai se afastar? E se a criança fica doente, tem que levar no médico? Quando, na verdade, tem que levar no médico o pai, a mãe, um responsável. Então, isso tem. E o problema que você falou, Vanessa, eu acho que é muito importante. E aí, se nós quisermos melhorar essa situação do Brasil, a gente vai ter que olhar para as políticas públicas. E política pública para a inserção de mulher no mercado de trabalho não é criar cota. Isso tudo não resolve problema nenhum. É você criar políticas públicas de creche, escola em tempo integral, porque as mulheres não têm onde deixar os filhos até uma certa idade para poder trabalhar. Principalmente creches, né? A vaga, isso é um problema que não é de Bauru, não é de Lençóis Paulista, é do Brasil como um todo. Não há vagas para todas as crianças que existem na cidade. E a creche, ela vai só até uma certa idade. E as escolas em tempo integral, ela vem suprir essa outra fase, né? Depois dos 7 anos de idade, que às vezes você até tem creche, mas depois dos 7 anos ainda é criança, mas a escola que a gente tem pública, ela é meio período e às vezes não atende.
Aproveitar aqui, já que estamos falando desse assunto, a Carmen mandou uma mensagem para a gente, Carmen de Bauru, manda os parabéns aqui para as duas, para a Laura e para a Vanessa, e ela diz, nós, no caso as mulheres, né, hoje temos mais coragem de fazer as nossas vidas andar para frente, muito porque fomos criadas para casar, ter filhos, etc., como diziam os antigos. Aí na mensagem dela, valeu, Carmen, pela sua participação. E até aproveitando essa questão da vida andar para frente, a gente sabe que hoje o mercado de trabalho não está fácil para homens, para mulheres, para ninguém. E muitas mulheres têm se arriscado, assim como os homens também, mas no caso as mulheres têm se arriscado no empreendedorismo. Como que vocês veem essa questão das mulheres empreendedoras? Falando de inovação, é um assunto empreendedorismo 100%, né? E, assim, é muito fascinante olhar como isso tem mudado, né? Eu tenho participado de alguns fóruns de avaliação de startups, né? Que são pequenas empresas empreendedoras. E nesse contexto eu tenho visto muito aplicativos para agendamento de fazer a unha, o cabelo. Então, as mulheres elas estão ativas. A oportunidade, a capacitação, a gente sabe, né, que elas têm, né? Eu acho que essa questão de enfrentar mais também tem um empoderamento maior hoje em dia de estar à frente, ter esse espírito empreendedor que no passado não tinha. Então, eu vejo um volume maior. Ainda não é igual, mas ainda eu já vejo uma crescente muito grande nesse contexto de inovação. E em tempos de crise, a mulher é muito criativa, então ela começa na sua casa a fazer coisas para vender e está procurando mais. Eu acho que ela sempre fez, mas de uma forma muito informal. Fazia docinhos, vendia. Hoje ela está procurando já como uma startup, com aplicativos, está trazendo a tecnologia até para colocar nesse mercado e se sair melhor. Levando a criatividade e a capacidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, eu acho que ela se destaca muito nisso. É um bom ponto. Eu via, inclusive, um aplicativo que eram diversas boleiras que elas se cadastraram, tinham uma página no Facebook fomentando acesso à internet para venda dos seus bolos. A gente está vendo, eu acho isso muito interessante. Fascinante. E acho que isso é um mercado que elas podem crescer muito. Como é que a gente trabalha a questão, como é que vocês trabalharam a questão da dupla jornada? Porque vocês têm o trabalho de vocês, às 8 horas na empresa, mas tem uma outra atividade dentro de casa. Eu sei que a gente abordou um pouquinho essa questão e eu também concordo com vocês, né? Quem é responsável da criança não é só a mãe, o pai também tem que entrar. Como é que vocês lidaram com isso, vocês que são duas mulheres que se destacaram na carreira e tudo mais? Eu acho que justamente por a gente conseguir falar desse tema hoje é porque dentro de casa a gente tem boas referências e foi diferente esse cenário, né? Então, tanto na nossa jornada profissional quanto na jornada dentro de casa, eu falo por mim, o meu marido, ele é extremamente ativo, ele divide muitas responsabilidades comigo, com o que permite que eu vá olhar outras frentes e andar por outros lugares. Então, eu acho que precisa ter esse balanço. Eu acho que muito do sucesso de um casal em si é olhar essa oportunidade, esse balanceamento de atividades entre os dois e saber que o principal é a educação dos filhos e daí desdobrar o que cada um pode contribuir dentro da relação. Eu já sou... a Vanessa é mãe, eu sou avó já, então já estou numa outra geração até. E o que eu percebo é o seguinte, a mulher, para você conseguir isso, você tem que ter parceiros, parceiras, familiares, quem possa te ajudar. E tem também aceitar ajuda. E muitas vezes a gente acha que o pai não sabe arrumar tão bem o cabelo da criança. Deixa arrumar do jeito dele. Porque se você quiser só você fazer, porque você faz melhor, eu sei trocar melhor. Deixa eu trocar mais ou menos. Não vai trocar muito bem a fralda, mas não vai dar para fazer. Então, assim, tem que aceitar também que outras pessoas te ajudam e criar esquemas que te facilitem isso. Então, se você consegue um parente que fique um período, se você consegue um tempo integral de uma escola, como que você se organiza? É uma questão eu acho, muito de organização e do seu propósito, né? Do seu propósito que... A qualidade do tempo que você está com o seu filho, a educação que faz, o exemplo que você dá para ele também é importante. Esse ponto do propósito é extremamente importante. Quando eu tive meu filho e acabou a minha licença maternidade, eu parei para me questionar. Meu marido, ele foi super solícito de falar, olha, e aí, você quer voltar, né? Perguntar o meu sentimento e expor qual é a oportunidade.
E naquele momento, o meu propósito era continuar me desenvolvendo profissionalmente, porque eu tenho certeza que se eu tivesse aberto mão de toda a oportunidade, hoje talvez estivesse frustrada. Então, qual é o seu propósito, né, das mulheres? Quais são os seus propósitos? O que te move, né? E aí, partir para a execução, traçar o plano, como a Laura falou, de como isso vai acontecer. E é importante que não é errado também a mãe que tem o propósito de, naquela faixa de idade, ficar com os filhos. Isso não tem erro. Ela pode até ter pessoas que têm outros projetos de vida, que têm um trabalho até de empreender em casa, de fazer outras coisas, ou de se dedicar àquele tempo e depois voltar. Então, por isso que as pessoas têm que se conhecer para não se sentir nem culpado e nem obrigado a fazer aquilo que ela não é o que ela acredita como melhor para o momento de vida dela. Muito bem, agora são 8h23. Essas datas, né, como por exemplo o Dia Internacional da Mulher, serve muito para reflexão, claro, de todos, mas das mulheres de forma especial. Como é que vocês veem, com o passar dos anos, o avanço das mulheres? A gente debateu aqui questões que precisam melhorar, como por exemplo a questão salarial, que precisa ser mais igual, a questão do assédio, que precisa acabar, essa questão da ajuda, não ajuda, né, porque o pai é tão responsável pelo filho quanto a mãe, então não é uma questão de ajuda, mas de viver ali em conjunto. Mas enfim, como que vocês veem esse avanço das mulheres nessas datas como o Dia da Mulher? O Brasil, no caso, está avançando, está chegando cada vez mais perto daquilo que pode ser considerado ideal na visão de vocês? Ou ainda está muito distante? Eu acho que ainda está muito distante. Simples atitudes, às vezes, no dia a dia, já classifica a mulher como um ser mais frágil. Então, eu acho que vale a sociedade, novamente, cada um olhar para si, ver quanto que ela contribui para esse desenvolvimento, ver qual é o seu papel e olhar com essa ótica do respeito, né? O que faz sentido para o outro e ajudar nesse desenvolvimento. Eu acho que tem evoluído muito, muito significativamente, mas ainda existem oportunidades. Eu acredito que nós estamos ainda em passos muito lentos, muito lentos. Se nós formos no ritmo que nós já estamos no século XXI e a gente ainda vê coisas que a gente não acredita. Então, eu acho que a gente tem que falar mais sobre isso. Acho importante essas datas comemorativas, mas elas devem ser fomentadas dentro da família, porque muito da educação que acontece é na família, como nós estamos criando nossos filhos. Então, não adianta só a empresa tratar de um assunto que eu tenho que começar a tratar com os meus filhos, do respeito, da forma que ele vê a mulher, de como ele trata. Não vai ser uma política pública ou só uma empresa com uma política interna que vai resolver isso. A forma que nós educamos nossos filhos, eu acho que é muito importante. E isso tem que ser conversado sempre. Esse tema, eu acho que é um tema para ser relembrado no dia 8 de março, mas ele tem que estar na pauta das famílias, das escolas. A escola tem um papel importante também de como ela trata as meninas e os meninos. E levar, aí vai para poder público, vai para todas essas esferas, mas é algo que tem que estar na educação das pessoas. Olha, eu por mim ficava conversando mais tempo, porque eu estou adorando esse papo, eu adoro a entrevista, né? Tanto na formatação desse nosso programa do Bom Dia Top, eu falei para a direção, quero ter entrevista, porque é um momento onde a gente pode partilhar conhecimento, quem está em casa, reflexão, quem está em casa pode ter aquela luz, puxa, é verdade, né? E realmente, né? Essas datas, elas são importantes para a gente sempre marcar, mas concordo com a Laura quando diz que não pode ficar só no dia 8 de março, aquela coisa toda, tudo mais. A gente tem sempre que discutir e sempre que possível a gente tem discutido essas questões aqui no Bom Dia Top. Nós somos defensores incansáveis dos direitos das mulheres. Para a gente finalizar, né? Qual é o recado que vocês deixam para quem está em casa? A gente tem muitas mulheres nos escutando agora, nossa audiência é composta por, em sua grande parte, por mulheres. Eu acho que, de novo, voltar à essência, né? O que você tem dentro de você, quais os seus sonhos, né? O único que pode pôr limite para você é você mesmo. Ninguém pode falar para você quem você é, para onde você vai, né? Claro, dentro de um respeito, de uma organização familiar, etc. Mas você precisa olhar para a sua essência e falar o que eu gostaria, né? De como eu gostaria estar, o que eu gostaria de fazer. E eu acho que ter esse respeito com você mesma é o maior presente que qualquer mulher pode dar para si mesma. Todos merecem ser tratados com respeito e da forma que a gente gostaria de ser tratado, a forma que a gente trata os outros. E assim,
comecem a educar seus filhos para serem os cidadãos, as cidadãs que a gente espera para esse futuro. Comecem dentro da casa e não precisamos perder o feminino. O feminino tem uma força enorme, enorme. E assim como o masculino também tem uma força enorme e é necessário. Então, acho que todos podem viver a sua essência bem, com respeito, e as forças, elas se unem. Não são excludentes, Não. Perfeito, são Elas complementares. são complementares e o ambiente ele precisa de diversidade. E agradeço imensamente a vocês por compartilharem esse conhecimento. Fico muito feliz. Era uma ideia que a gente tinha há algum tempo, eu e o Daniel, né? Vamos fazer um programa de debate. Isso mexe um pouco na programação, né? A gente tem mais tempo. Desejo sucesso, mais do que vocês já têm. E feliz Dia da Mulher para todos vocês. Mas sem bombom, sem rosas, nada disso. Eu acho que o que vale é o reconhecimento de que vocês são especiais na nossa vida. Obrigada pela oportunidade. É um tema extremamente importante. Muito obrigada. Também foi um prazer estar aqui hoje.